Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, a receita do São Paulo para a final do jogo da Copa do Brasil e as últimas aí com análise e opinião do que o São Paulo deve fazer para bater o Flamengo na final da Copa do Brasil, semana decisiva. Lembrando que no domingo que vem aí, nessa semana, vai ser o primeiro jogo aí da decisão. Então, vamos embora pro vídeo. O bem-estar ou possível... Ninguém se recupera de depressão fazendo gol. Só queria também deixar claro isso. Não adianta fazer um gol, não resolve o problema. Ganhar muito dinheiro não resolve o problema. Fazer um gol vai ajudando, mas não resolve o problema. Coloca o São Paulo numa situação. São Paulo disputa uma final dessa há um tempão. Não é o último jogo. Não é o lugar que ele vai ser mais acarinhado pela torcida. Vai ser o contrário. Vai ser muito mais flamenguista. Se coloca o Caleri joga mal, pô, sabia que o cara estava mal, por que colocou para jogar? Nesse caso, blindar o Caleri também é ajudar o São Paulo. E eu não acho que ele está numa fase horrorosa. Não virou o Yuri Alberto esse ano. Ele faz um ano melhor que o do Yuri Alberto. Por exemplo, para comparar... Agora o número de gols seria igual, né? É igual. Mas, entendeu? Só que assim, neste momento... É uma final de campeonato. O São Paulo tem que estar na frente, ainda que as questões do Caleri tenham que ser acompanhadas, ajudadas, etc. Se fosse o primeiro jogo no Morumbi, talvez fosse um dia para ele se alegrar um pouco, né? Ou se conectar com a profissão, achar pela profissão um caminho de melhorar pessoalmente os problemas dele. Sendo no Maracanã, se o São Paulo vai jogar fora no Beira-Rio e no Maracanã, 10 dias também não resolve o problema de depressão de ninguém. Não existe na história da medicina nenhuma recuperação de depressão em 15 dias. Não dá. Eu acho que o Dorival precisa tomar decisão e precisa ser agora, entendeu? Não dá pra deixar pra véspera. Vamos deixar pra véspera pra ver se até lá ele melhorou. Então já vou avisar, não vai ter melhorado. Porque não resolve as coisas assim. Não é uma contusão muscular que tem lá 3 semanas. Sabe, não é um estiramento do músculo, não sei olha, grau 2, 2 semanas. O São Paulo precisa acompanhar, o jogador precisa se ajudar, as pessoas precisam ajudar, os amigos vão estar próximos. Nesse momento, o São Paulo tem uma final de campeonato. Mas eu acho que a gente mistura um pouco as coisas aí, quando a gente... Embora elas estejam... Quando trata da solidão do Caleri com o jogo ruim que ele fez contra a LDU. E aí, acho que só quem está acompanhando diariamente consegue definir qual que é a melhor solução. Quem tem mais estabilidade emocional? O Caleri ou o Luciano? Caleri. Tem alguma solução? Não, Caleri. Nenhuma. Quem incomoda mais o Flamengo? É que não são as mesmas zagueiros. coisas, estabilidade emocional e depressão. Mas Assim, assim, por isso que eu falei, os dois precisam de terapia. O contexto de disputar uma partida final, etc, né? É que eu acho que a questão, o Caleri trouxe nessa entrevista para a Argentina, acho que não é uma coisa também de se ignorar, né? Porque estava falando como se estivesse falou muito de estar morando fora do país há muito tempo, há muitos anos e tudo mais. Que a gente também tem que ver qual é o grau disso. Qual que é o grau da solidão, da situação. E eu acho que não é um gol que vai, como a Maria falou, até porque não tem jogo. Mas é conversa, acompanhamento e a sensibilidade do comandante. O Luciano, ele pode passar a semana toda bem, sorrindo e chegar e ser expulso com 5 minutos do primeiro tempo. Então, e outra, fora de casa, como centroavante, para segurar a bola, para brigar entre os zagueiros, ele não tem essa característica, né? Então, o São Paulo contratou um reserva para o Caleri que não conseguiu jogar. O Erisson se machucou todas as vezes. Esse seria o jogador, o centroavante reserva, né? Acho que nessa circunstância, curiosamente, também vai ter uma opção, mas não para começar jogo, que não estava sendo utilizada porque ele tinha se machucado, mas que vinha sendo quando o Caleri saía dos jogos, que era o David, sem o Erisson. Foi assim que o David entrou contra o Palmeiras, né? O David agora voltou a treinar, que pode ser uma opção para jogo. O David tem a cara do jogo fora de casa. É um cara forte, e contra-ataque bate em zagueiro, que é o que um jogo desse... Então o Dorival tem... Ele não vai mudar. É uma coisa que eu não entendo, cara, que acho que tem um treinador que faz isso bem no Brasil, de novo, vou citar o Abel. Ele muda se tiver que mudar de acordo com o adversário. Nem sempre acerta, evidentemente. Muitas vezes erra também. Mas não me parece ser capaz, ou capaz ele é, mas não me parece ter o Dorival essa sensação de que fora de casa o time não marca bem. Entendeu?
Então, aí que me parece estar o problema, não são as opções estão lá. Me parece ser fiel àquilo que ele pôs no São Paulo, colocou bem, rápido. O São Paulo tem jeito de jogar, o São Paulo a gente sabe como funciona e como não funciona. O não funciona é o primeiro jogo fora de uma final espetacular em que o São Paulo tá envolvido. Então, a adaptação, para mim, é clara. A adaptação é escolher entre Luciano e Caleri para o jogo fora e deixar o Rato e o Alisson, cada um de um lado, os dois volantes, e o Lucas. Entendeu? Não tem muito por onde fugir. Segredo. Não tem muito segredo, pela característica do jogo, né? Pelo histórico do time. Entendeu? Eu acho que tem duas coisas que prendem ainda mais o Dorival a essa, sei lá, rotina, ou esse teimosia, ou esse conservadorismo do que ele pensa. Ele não saber qual Flamengo ele vai enfrentar. Porque ele demorou é claro, ele tem 4 meses de trabalho. Ele fez muito rápido uma coisa. Dar ao São Paulo um padrão de jogo, que é igual fora e dentro de casa, funciona em casa, não funciona fora. É um mérito dele, não está há 3 anos no trabalho, ele está há 4 meses, é difícil. Não dá, joga quarto domingo, treina pouco. Estava em 3 competições até agora que está em 2. Então, ele tem vários álibis para de fato usar a carta do jogo do Palmeiras. Que foi o dia e tentar repetir tantas vezes que vai funcionar. Uma hora vai funcionar e vai virar. Pode ser que vire na final do campeonato, pode ser que funcione. Mas eu acho que o fato de não ter feito até agora essa mudança fora de casa. Nem contra o Corinthians, nem contra o LDU, nem contra o São Lourenço, nem contra nenhum desses times. Nem contra o Palmeiras quando funcionou. E o fato de não saber qual Flamengo ele vai enfrentar, acho que deixa ele com a carta de segurança dele. Ainda que a gente possa dizer que a segurança dele significou derrotas fora de casa, mas... vai jogar com o quarteto? Não, o Flamengo vai vir com... Eu preciso de mais um volante, porque vai ter o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol e mais um? Não vai ter. Vai ter só Bruno Henrique, Pedro e Gerson. Então, ele, sem saber qual Flamengo ele vai enfrentar... É difícil fazer essa adaptação ao adversário, porque qual é o adversário na final? Mas eu só estou defendendo a tese dele repetir a ideia dele. Porque se fosse um Flamengo do Jorge Jesus, é fulano, beltrano, ciclano, papapá. Então vou me adaptar ao adversário. Eu não tenho ideia de qual Flamengo vai jogar contra o São Paulo. Não é uma transposição de imagens, né? Já falei isso aqui várias vezes, as coisas são diferentes. Mas o que tem a LDU que machucou o São Paulo no jogo lá? Contra-ataque. Jogadores rápidos, velozes, do meio pra frente. Se você for imaginar o Flamengo, cara, é quase impossível o Arrascaeta jogar. A contusão dele é muito grave, tá? Então, aí já, pelo menos pro primeiro jogo, e se jogar, vai jogar meia boca. Como aconteceu lá na final da Libertadores, voltou daquele jeito. Então, o que o Flamengo tem de velocidade? Bruno Henrique. Do meio pra frente. Bruno Henrique. E os laterais. Exato. E os laterais. Ora, me parece muito fácil de compreender o que precisa. Né? Esses vão jogar. Você entende? Porque se jogar o Pedro, ainda fica mais imóvel a coisa. O Pedro não é um cara de se movimentar, não é. O Gabriel, sim. O Gabriel tem aquela jogada que ele sai pro lado direito e põe a bola no segundo pau pro Bruno Henrique. Se você precisar marcar a origem, porque marcar o Bruno Henrique é quase impossível. Entendeu? Muito bem, já no Maracanã. Não tem que ganhar no Maracanã. Lembro de ter falado isso sobre o jogo contra o Corinthians. Não era o jogo de falar sobre tabu. Porque a decisão não era no Neoquímica Arena. Então, ganhar no Maracanã não é uma exigência. O São Paulo está ganhando de todo mundo no Morumbi. Então, o empate no Maracanã é um excelente resultado. Tem que começar daí. Na minha humilde opinião, o Lucas mais 10 precisa incluir alguns jogadores que ele não tem incluído fora de casa. Porque senão só o Lucas, só o potencial que ele dá, só o gás, só a técnica, só a identificação, só a vontade de ganhar, não serão suficientes, na minha opinião. Porque o São Paulo não é que ele tem que sair vivo, ele tem que sair confortável do Maracanã. Porque não sair confortável do Maracanã dá ao Flamengo muitas cartas para serem jogadas, o elenco muito maior para ser jogado no Morumbi. Hora de falar sobre o São Paulo e o tricolor estima para o confronto contra o Flamengo, marcado para 24 de setembro, valendo a final da Copa do Brasil, a maior renda de sua história. São Paulo já colocou os ingressos à venda, inclusive os ingressos estão esgotados. Tá bem estranha essa história, né? São Paulo divulgou a venda de ingressos, divulgou que todos os ingressos já haviam esgotado, depois afirmou que disponibilizaria mais uma carga para sócios torcedores. No final das contas, a estimativa tricolor para essa decisão é de uma receita de algo na casa dos 16 milhões de reais.
Só a título de comparação, até alguns anos atrás, a maior receita do Morumbi havia sido de um jogo do Brasil contra a Sérvia. Algo na casa dos 7 milhões de reais e parecia um número absolutamente impossível de ser alcançado. Nesse ano de 2023, o São Paulo já bateu essa receita com o jogo contra o Corinthians, aquela vitória por 2-0 na Copa do Brasil, quando 8 milhões e meio de reais foram arrecadados. O detalhe é que, em relação a esse jogo do Corinthians, o São Paulo aumentou os ingressos entre 100% e 300%. Reajustes caríssimos. O ingresso mais barato para você ir ao jogo é de R$ 150 reais. E diante desse cenário, com a expectativa de carga total de ingressos vendidas e preços extremamente caros, a gente tem no São Paulo a estimativa de uma receita bruta de 16 milhões de reais. Líquidos sobrariam algo entre 12 milhões e 13 milhões de reais. A promessa do São Paulo é utilizar toda essa grana para zerar de vez as pendências com o elenco em relação a salários, direitos de imagem e também pagamentos de luvas. Se esses 16 milhões forem confirmados, passa a ser também a maior receita do futebol brasileiro em 2023, superando os 11 milhões e 600 mil reais do jogo entre Palmeiras e Flamengo, 4-3 para o Palmeiras no início da temporada em Brasília, decisão da Supercopa do Brasil. E você, é São Paulino, vai estar... se chegar a receita aí que o Nicola falou, meu amigo, é muita grana, hein? Dá para pagar muita gente aí, muita dívida aí, então tem que aproveitar o momento, né? Você fala em receita e sem contar... né, das vendas que ocorrem dentro do estádio, de bebida e outras coisas mais, né? Então, de consumo, no caso. Então, assim, vai ser uma super grana. O São Paulo tem que aproveitar o momento e torcer que esportivamente aí consiga a vitória, consiga o título, para vir ainda mais grana, o São Paulo poder se acertar e formar times cada vez mais fortes, trazer cada vez mais talentos aí, porque a vinda do Lucas realmente é um diferencial enorme, né? São Paulo com o Lucas é um, São Paulo sem o Lucas é outra. E com relação à importância do Wellington Rato, eu concordo, né? Um jogador tático, né? Lembra muito, talvez, a importância do Leandro lá no Tricampeonato Brasileiro. É claro que o Leandro é muito melhor, né? Não tô comparando. Tô falando a nível de importância, vídeo que não é um jogador dos mais técnicos, mas tem uma bola parada forte, taticamente importante. E entre ele e o Luciano, sou mais ele, com todo respeito. Luciano pra mim é um bom jogador, mas não é aquele cara que a torcida acha, na minha opinião, né? Acho que o Lucas tem vaga, o Caleri tomara que até lá esteja melhor resolvido com os problemas que ele tem pessoais. O Caleri pra mim também é titular, e aí o outro seria o Rato aí com os dois volantes, sim, Pablo Maia e Gabi Neves, Pablo Maia e Alisson, que seja, mas tem que ter, porque o Flamengo no Maracanã vai querer se impor, tecnicamente é melhor que o São Paulo. E o Dorival tomara aí que deu uma de Abel Ferreira, deu um passinho para trás, saiba respeitar o limite do São Paulo, o potencial do Flamengo e consiga aí armar uma arapuca aí contra o Flamengo e o São Paulo aí consiga sair com resultado no mínimo de empate, né? Vitória seria sensacional, mas o empate eu já assinaria embaixo. Então é isso. Semana de muita apreensão, contagem regressiva. Hoje é segunda, só faltam poucos dias aí, 6 dias, para o primeiro jogo da decisão, fundamental para as pretensões de São Paulo para levar o segundo jogo no Morumbi. E a gente vai ficar ligado aí nas notícias que sairão, e muitas, sobre o Tricolor, sobre o Flamengo, sobre o Clássico, que sem dúvida aí vai parar o Brasil. Então é isso, pessoal, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço em todos os vídeos, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.